Meu nome, eu sou Márcio Kika. A origem desses filmes é do meu pai, Alfredo Kika, que era um apaixonado por fotografia e por filme também. Começou praticamente simultaneamente com fotografia e com filme. Nunca aprendeu nada, nunca ninguém ensinou nada a ele sobre técnica de filme ou de fotografia. E, e foi por conta dele mesmo que ele aprendeu e fez os filmes. Eu acho que o primeiro filme que ele fez deve ter sido do meu batizado, e daí depois ele tem os outros filmes, né? E eles Como foram. chegou para mim os É, filmes? vocês assistiram às vezes Nós e assistimos, ou só nos a gente passaram. sempre assistia os filmes, né, que ele fez. Uma determinada época ele ele alugava os filmes, filmes profissionais, filmes sonoros, né, 16 milímetros, passava em casa mesmo. Ele tinha um amigo que tinha uma distribuidora de filmes, então a gente, muitos filmes famosos a gente assistia em casa. Isso por volta de 1950 e 60, por aí. E a família inteira praticamente sempre qualquer a diversão na época era ir no cinema. Todo mundo. Pelo menos uma vez por semana a gente ia ao cinema. E meu pai, então, começou a fazer esses filmes e a gente quase que sempre, para matar a saudade, ele passava os filmes para a gente. E eu guardei as câmeras dele, a filmadora, o projetor, todos os filmes eu guardei durante muitos anos. E depois que eu encontrei com a Marcela, eu resolvi, falei, eu quero doar isso, porque eu não sei, a hora que eu morrer, ninguém vai dar valor para esse negócio, né? Então, eu resolvi doar para a Cinemateca. E é isso. Os filmes, o cinema na nossa vida, na minha vida, por exemplo, sempre foi, toda hora era no cinema. A televisão surgiu no final dos anos 50, e também meu pai foi um dos primeiros a ter televisão em São Paulo, mas a diversão preferida era ir no cinema, toda vez. Todos os cinemas de São Paulo a gente ia. Tem os de bairro, que a gente ia frequentemente, mas não faltava, não passava uma semana sem ir no cinema. Eu nunca fiquei sabendo por que ele gostava tanto de cinema e de fotografia. Não sei por quê. Como começou a curiosidade dele, a vontade que ele tinha. Nós chegamos a ter um laboratório de fotografia em casa, onde eu aprendi com ele também a revelar os filmes, a fazer as ampliações fotográficas. Eu não sei da onde que ele começou a gostar disso. E fez esses filmes, fez a gente olhando agora ver como é que era, como é que ele descobriu a técnica, né? Você mesmo disse que alguns são fora de foco, não tinha foco automático, então tinha que ser na mão o foco, e era difícil para quem nunca aprendeu nada, né? Eu acho que, eu não sei como é que ele chegou a esse ponto de gostar tanto, sabe? Uhum. Eu tenho algumas câmeras dele aí ainda, de fotografia, não de cinema, mas eu tenho as coisas ainda guardadas aí. Já nessa época ele já tinha o seu próprio negócio, né? Mas foi muito pobre, infância pobre. Ele mesmo se fez. Nessa época dos filmes, da câmera, da filmadora, ele já tinha uma posição melhor, né? Chegou a ser um comerciante bem,
E ali começou com a fotografia, com os filmes. Daí para frente, chegou numa época que ele já... Filme ele não fazia mais, né? Uhum. Mesmo porque acabou o filme 8 mm e ele já tinha que comprar outro equipamento de 16 mm e tal, e ele não queria, não dava, não tinha atenção para isso. A última câmera fotográfica que ele teve foi uma Rolleiflex 6x6, fantástica. Eu cheguei a usar também, mas ele começou mesmo, acho que de curiosidade, não foi por outra coisa, né? É criança. Eu acho que o intuito do meu pai foi de chegar nos filmes e começar a filmar, registrar os momentos da família. A maioria dos filmes só família, né? O Natal, ou um Réveillon, uma festa de aniversário, ou um passeio que mais significativo, né? Como ir, no caso, ir para o Rio de Janeiro, passar um fim de semana, naquela época era uma odisseia, né? Não tinha... A rodovia Dutra tinha uma pista só, então demorava pra caramba, mas... E ele, na realidade, o intuito dele era registrar a família, né? Alguns amigos, tem alguns filmes com os amigos dele, mas a maioria dos filmes é sempre a família. Ele sempre quis registrar os momentos da família. Ou um batizado, ou uma festa de aniversário, ou uma festa de final de ano. Foi isso. Eu vejo os filmes e fico emocionado, né, de ver as pessoas, ver os parentes, tios, avós, né, até próprio meu pai e minha mãe. Fico emocionado de ver. E hoje em dia, a facilidade de você ter esses filmes ficaram guardados aqui anos, anos e anos. Porque chegou uma época também que não rodava mais, sabe? Ficava grudado a película e não dava para assistir. Ainda assisti algumas vezes, mas não com frequência. E agora, então, a possibilidade de tê-los digitalmente, meu, é outra coisa, né? Facilidade de ver, a gente vai poder ver mais vezes, ficar emocionado, né, de ver as pessoas, os pais, os avós, os tios. Foi muito bom ter encontrado a Marcela, graças a Deus, de ter podido e doar, né, aquilo, porque ficar com aquele equipamento aqui, os meus filhos não ligam muito para aquilo, né? Não tem afinidade com. Falei, sempre que eu falei até para ela, falei, eu vou doar porque a hora que eu morrer o negócio vai para Praça Benedito Calixto aqui vender qualquer lixão, né? Então foi bom fazer a doação. Fala um pouquinho como é que estavam os filmes quando eu peguei, estavam numa caixa, né? Como é que ficou guardado sempre, Márcio, assim? Eu guardei, eu tentei fazer, aliás, foi feito um DVD. Por isso que os filmes estão todos emendados um no outro. Uhum. Porque a Silvia conseguiu, através dos contatos que ela tinha, passar para DVD. Então aquilo ficou guardado daquele jeito anos e anos, né? Não sabia o que fazer com aquilo. Ficou guardado até que apareceu essa oportunidade de fazer a doação para vocês e conseguir colocar digital, né? Esse foi um dos primeiros filmes coloridos que meu pai fez. Creio eu que deve ter sido por volta de 1951, em função do Jeep que está aparecendo, que era um Jeep que ele comprou na época, 0 km. Por isso que eu digo que deve ser nessa fase de 1951. E em seguida tem o filme, a continuação do filme colorido no Horto Florestal, que aí também já deve ser um pouquinho mais para frente, acho que 54, 55 por aí. Essa é a parte do filme colorido, que foi o único filme, na realidade, que ele fez. E foi nessas duas cenas aí
Essa parte onde tem o Jeep é aqui no bairro de Santana, na Zona Norte. E em seguida é do Horto Florestal, também na Zona Norte. Me lembre, ele sempre filmou em preto e branco, sempre em PB. Esse aí acho que foi o único filme que ele fez colorido. Os outros estão todos em preto e branco. Só esse colorido mesmo que foi feito. Aí é uma casa de um amigo do meu pai, no bairro de Santana, que já não existe mais a casa, né? Tem um prédio enorme. E no Horto Florestal foi, que também é na Zona Norte, na Serra da Cantareira. Esse foi o local. E quem assinou o filme? Você e sua família? Na parte do bairro de Santana é uma família de um amigo do meu pai. E no Horto Florestal sou eu, minha mãe, meu pai, um primo e a minha irmã. Só nós. Na época foi um sucesso, né? Foi quando meu pai mostrou o filme pra gente colorido, todo mundo adorou, né? Porque sempre estava acostumado a ver o preto e branco. Ele só fazia em preto e branco, isso daí foi um dos primeiros que ele fez. Os primeiros que ele resolveu fazer em colorido. E a câmera, ele teve que comprar uma nova câmera para isso? Qual tipo de equipamento? Câmera eu não me lembro quando ele comprou, porque na realidade eu acho que o primeiro filme que ele fez com a câmera foi do meu batizado, então não sei dizer. Mas eu tive pesquisando aí a filmadora e o projetor de 1950, 45, por aí. Logo depois da guerra, né? Que ele começou a fazer isso. E meu pai, na realidade, ele sempre foi um autodidata nesse negócio, que nunca ninguém ensinou ele, nada. E ele trabalhou muito com fotografia. Ele fez muita fotografia, mais do que filme. Teve várias câmeras, inclusive eu tenho algumas aí antigas. Mas foi o que eu aprendi também a fazer. Eu gosto de fotografia e a gente tinha em casa um laboratório de preto e branco. E ele fazia as revelações dos filmes e as ampliações. Uau. Então ali que eu, por exemplo, comecei a gostar de fotografia. Mas ele sempre fez mais fotografia do que filme. A câmera é de 1942. Ah, é? Essa ele daí. Deu, né? Agora tá comigo. 1942. E na época esses câmeras foram automáticos ou ele estava... Não, dá corda. Da corda. Você dá corda nela e ela tem acho que 2 minutos de duração. Sim. O navio é o seguinte, esse filme foi feito no Rio de Janeiro, uma travessia entre Rio e Niterói. A praia que aparece é a Praia Vermelha. Então essa é o barco que faz a travessia de Niterói para o Rio de Janeiro. Então eles passam ali na Praia Vermelha um pouco, depois eles voltam e vão para o Cristo Redentor, vão para o Corcovado, para o Pão de Açúcar. Pegam o bondinho, sobem e vão lá no Cristo Redentor, de lá eles ficam olhando a Baía de Guanabara. E essa praia que aparece é a Praia Vermelha, em Niterói. Isso que eu me lembro no momento. E por que eles foram no Rio? Sua família viveu lá, né? Não, só tinha um parente lá, um irmão de um tio meu, e meu pai tinha acabado de comprar um outro carro, uma perua. Aí já era mais um pouco, acho que em 1955, e nós fomos experimentar o carro. A viagem durou uma eternidade, né? E a gente aproveitou para experimentar o carro, usar o carro pela primeira vez numa viagem, e a gente foi até para o Rio de Janeiro. Passamos lá, não me lembro quantos dias, mas passamos um bom tempo lá, porque esses passeios não foram feitos no mesmo dia, né? Não dava para, naquela época acho que não dava para fazer isso no mesmo dia. E aí foram alguns tios meus, umas primas também aqui de São Paulo, lotaram o carro, lotaram a perua para ir para o Rio de Janeiro.
Passamos lá uns tempos, alguns dias. Eu acho que ele estava dirigindo, pelo pouco que ele sabia de técnica, alguma coisa assim, eu acho que ele dirigia um pouquinho assim, sabe? Fazendo elas olharem para um lado. Sim. Eu acho que foi uma parte, uma direção dele mesmo, né? Agora tem até, acho que tem até escada rolante no Cristo Redentor, né? Em função da acessibilidade, que naquela época só tinha degrau, escada pra caramba, né? Mas eu acho que ele, meu pai, eu acho, tenho orgulho dele porque não aprendeu com ninguém, né? Ah. Sozinho, não tinha ninguém. Ele começou a gostar do negócio e foi fazer os filmes. Isso foi muito bom. Achei. Vendo agora, a gente fica emocionado, né? Sim. É um almoço festivo, a fantasia, então cada um tem um adereço, uma gravata, um chapéu. Mas Isso, por que isso? uma reunião Coisa normal? porque era um bairro muito sem muita gente, sem muitos moradores. E os poucos que tinham, então se juntavam uma vez a cada mês para almoçar junto, porque não tinha muita gente no bairro. E era uma reunião de vizinhos. Não era outra coisa. Então, num desses almoços apareceram com todas essas coisas, essas fantasias, essas coisas horríveis. Tá? Meu pai que programou, apesar de não ser na nossa casa, ser na casa de outra pessoa, mas foi ideia do meu pai de juntar o pessoal, e ele também queria fazer o filme, né? Então, E onde foi isso? No Rio também? não, Ou- aqui em São Paulo, Em São Paulo. Qual bairro de São Paulo? Qual Jardim São Bento, em Santana. É um bairro de média classe? De baixo... Agora é de classe alta, né? Agora tá. E na Na época? época, não, só tem mansão lá, né? Agora, E na época como foi? Esse... na época acho que tinha no bairro todo, o bairro era um loteamento de um colégio São Bento, era um loteamento deles e eles resolveram, era da igreja e eles resolveram lotear e vender os terrenos. Então alguns, os primeiros, meu pai foi o segundo a comprar o terreno e a construir. Então tinha mais ou menos umas 15 casas no máximo. Então a gente se reunia uma vez por mês, ou então em festas juninas, para juntar o pessoal, né? Foi isso. No filme? Aí já é a minha família, né? Sua família. Essa minha família que passa um dia na praia do Imbaré, em Santos. Eu tinha uma tia que morava lá, irmã da minha mãe, e então foi todo mundo para a casa dela, e de lá nós fomos à praia. Minhas tias, irmãs do meu pai, e irmãs da minha mãe, foi a família inteira, um monte de gente. Passamos um fim de semana lá. Bom, o primeiro filme que mais me emociona é o do Batizado, né? Porque eu acho que o meu pai pensou em fazer os filmes, em comprar a filmadora ou projetor em função do meu batizado. Filho único, homem, né? Ele também era único filho, eu também único filho homem. Então ele resolveu fazer isso, comprar filmador e começar a filmar. O primeiro filme, eu acho que o primeiro filme foi do meu batizado. Aí então, depois do batizado, depois da igreja, nós fomos para a casa de um tio meu, passamos o dia lá, teve um almoço. Isso eu estou falando que eu não lembro, né? Mas fiquei sabendo. Agora, né? Fiquei sabendo. Teve um almoço lá, passamos o dia na casa da minha tia. E é divertido de ver como sua pai estava botando todo mundo juntos, fazendo uma piada, parece, para deixar... Para não deixar... Porque todo mundo ficava... Isso acontece até hoje, né? Quando você tem uma filmadora, as pessoas param para pensar que é uma fotografia. Não é, tem movimento. Então ele fazia... Eu acho que ele fazia alguma piada ou mandava para a pessoa poder se mexer para dizer que está num filme, né? Não numa foto
fixa, né? No próximo filme já é do meu avô, né? Pai do meu pai, minha avó, a minha tia bisavó da Marcela, né? É bisavó, né? Eu não sei, já me confundo. E toda essa família morou em São Paulo também? Todo mundo só São Paulo. Próximo? Só São Paulo. Não em lugares diferentes? Não. A maioria toda aqui em São Paulo. E eles nasceram aqui ou a família veio em algum momento? Não, só meus avós que vieram da Itália no início do século, 1906, eles chegaram aqui. Vieram da Itália, de Lucca, e aí todo mundo só aqui em São Paulo, nasceram todos aqui em São Paulo. Até agora? Eram 6 irmãs e meu pai, são 7 filhos, né? Só meu pai de homem. Então aquele senhor mais alto de todos de chapéu preto era o meu avô, italiano, de Lucca, veio para cá, trabalhou no Rio Tietê, como retirando areia do rio, depois padeiro. E o meu pai, em função dos filmes, né, das fotografias, eu acho que ele foi uma coisa, não sei como é que ele aprendeu tudo, né? As fotografias que eu tenho, que ele fez no próprio laboratório, inclusive eu tenho depois uma coisa para mostrar para vocês que eu lembrei, uma balancinha que ele preparava. Hoje você compra o revelador pronto, o fixador pronto e tal. Na época não tinha, você tem que fazer pó químico, né, para fazer. Então ele tinha a balancinha de farmacêutico para misturar as quantidades e fazer as revelações, o líquido da revelação, o de fixador. Ele foi, eu acho que foi uma coisa de louco, né? Ninguém ensinou. Esse filme, a gente foi passar um final de semana na casa de uma tia minha que fica a cidade era Santo Antônio do Pinhal. Também foi, a família dessa minha tia era muito grande, muito numerosa. E aí juntou com a nossa, aquele é meu pai. Aquele careca é o meu pai. Esse aí é meu pai. E aí era um, como é que, não que eu lembre, mas que eu me lembro de minha mãe falar, era uma parte de uma represa, esse lugar onde eles estão pulando água, o começo de uma represa que tinha perto da casa deles. Você tinha quantos anos? Que época que era, assim, década? Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Não, menos. Você lembra? Não lembro. Não. Muita coisa que eu estou falando aqui é de escutar minha mãe falar, do próprio meu pai falar, né? Sim. Vocês assistiam depois do filme juntos, né? Mas vocês assistiam várias vezes o mesmo filme? Assistíamos. De vez em quando a gente pegava para matar a saudade e passava os filmes. E vocês usavam aquele projetor? Usava aquele projetor. Aquele projetor funciona direitinho ainda. Não me atrevi a pôr Funciona sim. Funciona direitinho. Esse meu tio que aparece, sumiu. Que está filmando, ele tá fotografando. Esse cara foi campeão sul-americano de nado de costa, de nado de peito. Qual deles? Arthur Buzin. Você pergunta para sua avó, ela vai lembrar. Todos os homens saíram. Não, meu pai não era de bebê, não. Mas eles se juntavam, eram amigos desde criança, desde moleque. Praticamente, eles tinham quase a mesma idade. Os pais dos amigos, que eram italianos também, vieram junto com meu avô. Entendeu? Então, formaram cada um sua família.
E aí tem muitos que são amigos desde moleque mesmo, né? Desde moleque. E esse é um encontro de fim de ano de 1948, virada do ano, né? Todos moravam no mesmo bairro. O que mais que podia falar? Eu apareço aí também. Um ano e pouco. São Paulo naquela época fazia frio, né? Realmente era mais, o clima era mais frio. Então você vê que, por exemplo, no meu batizado é o pessoal de roupa pesada, né? Casaco de lã e tal. E outra coisa que você nota também é que alguns aí com terno e gravata, né? Sempre. Sempre. Então, esse bairro já é outro bairro, um bairro de imigração italiana, né? Esse bairro é o bairro de Ponte Pequena, Ponte Grande, é basicamente de imigrantes italianos. Muitos vieram até no mesmo navio. O teu bisavô, Meu tataravô, né? teu tataravô, o pai dele veio praticamente junto com o meu avô, próximos nos mesmos anos, sabe? Da Itália. Meu pai ele começou trabalhando no jornal italiano em São Paulo, como na época, não sei como é que chamava, mas era um tipo office boy. Dali ele foi ser frentista de posto de gasolina. E do posto de gasolina ele começou a trabalhar com autopeças, só tinha carro importado. E ele chegou a ter 3 lojas de material, de peças para automóveis importados. E dali ele começou, foi um grande comerciante na época, né? Até que o carro brasileiro começou a ser feito carro no Brasil, a Volkswagen e tal. E ele não tinha como entrar no mercado de peças de carro nacional. Ele ficou com os carros importados. E aí acabou as lojas e tal, parou de trabalhar. Mas foi isso, essa foi a vida dele. Não, eu estou na família há 45 anos, a gente está junto. Então, assim, não é meu lugar de fala, porque não é minha família. Mas o meu sogro, assim, o que eu tinha para falar era realmente a respeito do meu sogro. O meu sogro, ele era uma pessoa especial, ele era visionário, né? Não só nisso aí. Outros comportamentos dele, outros julgamentos dele, já era uma coisa à frente do tempo dele, eu acho. E isso é porque ele tinha, sei lá, ele gostava de artes visuais, de cinema, de fotografia, mas ele tinha uma sensibilidade a mais, né? Do que todo mundo que ia ao cinema adorava o cinema, tá? Quem não gostava? Mas ele tinha uma sensibilidade de observar, talvez, isso, de como dirigir, pedir para jogar a bolinha para outra, para não ficar filmando uma coisa fixa, né? Ele tinha essa sensibilidade de perceber, porque não era uma coisa que fazia parte da cultura dele. Era realmente, ele gostava e sabia olhar com um olhar crítico, diferente de um espectador só, né? Acho que ele queria reproduzir. Então ele foi fazendo os seus experimentos. E acho que um grande diferencial dele nisso aí era exatamente essa paixão que fazia ele olhar com um olhar crítico, e aí ele queria enfim, usar isso usava para juntar a família, usava para registrar a família, né? E agora virou alguma coisa além de família, porque é registros históricos de uma época... Ele jamais pensaria isso, as locações, as roupas. Sim, muito bacana, né? Eles se arrumavam, eu vi você perguntar por que eles estavam tão arrumados. É porque, assim, primeiro acho que era uma coisa meio da época, né? Tinha que se arrumar para sair na rua, né?
Ninguém saía na rua desarrumado, né? Uma vergonha praticamente. E ainda mais se ia fotografar e filmar. Então, as pessoas estavam sempre bem arrumadas, mas eu acho que também tinha um pouco isso, era para registrar aquilo, né? E uma da coisa que eu estava comentando com a Marcela é que ele fazia questão, assim, por exemplo, de fazer essas viagens, né? Pequenas viagens, para a época nem eram tão pequenas assim, porque Sim. era difícil ir, né? Mas ia à praia para registrar um encontro na praia, ia ao Rio de Janeiro para registrar, né? Enfim, o principal, né? O cartão de visitas do Brasil, afinal de contas. Não é a praia de Copacabana, é o Cristo Redentor, né? E, sim, da onde ele resolvia que aquilo era uma coisa importante, a gente não sabe. Mas ele deve ter pensado muito para fazer, porque não era barato fazer os filmes, né? Ah, eu acho que não. Não era não é que só que não era barato, era uma coisa corriqueira, vai fazendo e depois edita. Não, você tinha que escolher e fazer aquilo lá direito, né? A pergunta até não é, por que será que está desfocado? É por que será que está focado? Como é que ele conseguia chegar, né, no foco em algumas situações, né? Filmando na mão. É bem bacana, a história dele é bem bacana.